A rotina de Dulce nunca foi fácil. Todos os dias, ela acordava antes do sol, vestia seu uniforme surrado e seguia para a grande mansão dos Monteiro, onde trabalhava como faxineira há mais de 5 anos. Para muitos, aquela casa era sinônimo de luxo, poder e fortuna, mas para Dulce, era só mais um lugar onde precisava provar seu valor, mesmo entre os olhares desconfiados dos patrões e dos empregados mais antigos. Naquela manhã de quarta-feira, algo parecia diferente. Dulce entrou no imenso hall de entrada, iluminado apenas pela luz tênue que escapava pelas janelas altas. O silêncio da casa lhe deu uma estranha sensação de que algo estava fora do lugar. Embora a mansão fosse enorme, com corredores que pareciam nunca terminar, ela sabia exatamente onde começar: o escritório do Sr. Monteiro, um homem conhecido tanto pela fortuna quanto pelo temperamento difícil. Ela já estava passando o espanador no velho armário quando algo chamou sua atenção. Por baixo de uma pilha de documentos antigos e papéis aparentemente sem valor, um envelope branco, grosseiramente amassado, começou a emergir. Dulce, curiosa, puxou o envelope com cuidado. Era pesado, e dentro dela sentiu uma mistura enorme de esperança e medo. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Lá estavam notas de dinheiro, muitas, tantas que ela mal conseguia contar. Milhões em espécie, escondidos ali, no mesmo lugar onde ela nunca imaginaria encontrar um tesouro daqueles. O coração dela acelerou, e a cabeça passou a girar com perguntas. Quem poderia esconder tudo aquilo debaixo do nariz de todo mundo? E por quê? Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Enquanto Dulce tentava compreender o que havia descoberto, um barulho ao fundo a fez congelar. Passos firmes se aproximavam da porta do escritório. O paupérrimo momento em que seus olhos encontraram o Henrique, o advogado da família, foi carregado de tensão. Ele entrou, notou a expressão de choque no rosto dela e, quase por instinto, perguntou: "O que você está fazendo aqui, Dulce?" Sem saber se deveria esconder o envelope ou mostrar o que havia encontrado, ela hesitou. Aquele homem sempre fora frio e calculista. Ao longo dos anos, viu-o manejar contratos e situações complicadas, mas nunca imaginou que ele pudesse estar ligado a algo tão misterioso. Dulce sabia que aquele instante mudaria tudo. Se Henrique descobrisse que ela tinha aquilo, poderia perder o emprego, a chance de voltar a estudar, e até mesmo sua liberdade. Mas se nada fosse feito, talvez aquela fortuna desaparecesse para sempre, engolida pelos segredos daquela família. A mente dela fervia com um único pensamento: o que fazer com milhões encontrados no lixo da mansão? Para um simples sinal da sorte, ou um convite para um perigo maior? Enquanto Henrique se aproximava lentamente, Dulce apertava o envelope contra o peito, decidida a enfrentar o que viesse pela frente. No fundo, ela sabia que essa era a chance que mudaria sua vida para sempre, e nem mesmo o advogado estava preparado para o que viria a seguir. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone do escritório tocou, quebrando o silêncio pesado e trazendo uma notícia que mudaria completamente o rumo daquela história. Enquanto o sol começava a entrar timidamente pelas janelas da enorme mansão, Clara já estava no seu segundo turno de limpeza. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo barulho do espanador deslizando pelas superfícies empoeiradas e o rangido sutil do assoalho antigo sob seus pés. A casa, uma verdadeira fortaleza de luxo, parecia esconder seus segredos atrás de cada objeto dourado e cada móvel requintado. Foi quando, durante a faxina do escritório do falecido dono da mansão, Clara sentiu algo estranho. Um leve esbarrão num móvel parecia mais um convite para investigar. Um armário antigo, cheio de livros e documentos amarelados pelo tempo, estava meio aberto, como se tivesse sido deixado assim por pressa ou descaso. Curiosa, ela empurrou a porta com mais força até o armário abrir completamente, revelando uma pequena gaveta escondida entre as prateleiras. E dentro dela, algo que mudaria para sempre sua vida. Clara encontrou uma pasta grossa, embalada em plástico transparente, onde estavam documentos que não pareciam lixo comum. Eram contratos, escrituras, extratos bancários e, surpreendentemente, envelopes cheios de dinheiro, notas altas, impecáveis, como recém-saídas da impressora. O valor somado parecia surreal: milhões em espécie, empilhados cuidadosamente,
como se alguém tivesse decidido guardar sua fortuna ali, à espera de que alguém encontrasse. O choque inicial deixou Clara paralisada por instantes. Ela sabia que mexer em algo assim podia trazer problemas, mas também que ignorar aquilo era abrir mão de uma oportunidade única. O que faria uma faxineira modesta, com poucos recursos e um sonho enorme de mudar de vida, ao encontrar uma fortuna escondida no lixo da mansão onde trabalhava? A resposta, claro, não foi simples. Enquanto segurava a pasta, sentiu um misto de medo e esperança. Ela sabia que o advogado da família, o Sr. Álvaro, era o homem responsável por administrar essa herança, ou pelo menos era o que todos diziam. Um homem de posse, conhecido por sua frieza e habilidade em manter tudo sob seu controle rigoroso. Clara precisava entender o que fazer, mas, mais que isso, tinha que agir rápido. Decidiu, então, fazer algo que ninguém na mansão esperaria. Ao invés de correr para contar a um superior ou simplesmente desaparecer com o dinheiro, ela resolveu se informar primeiro. Voltou discretamente ao seu quarto, fechou a porta, e com as mãos tremendo, começou uma busca frenética no celular por qualquer informação sobre os documentos e sobre o tal advogado. Foi assim que Clara descobriu que os contratos não eram apenas papéis, eram provas de um esquema esquecido, uma teia de negócios sujos e acordos escusos que envolviam a família rica da mansão e o advogado Álvaro. Havia contratos falsificados, transações suspeitas e, mais grave, indícios de que aquele dinheiro era resultado de lavagem, corrupção e inúmeros crimes que o público jamais soube. Essa revelação mudou o jogo completamente. Não era mais uma questão de fortuna encontrada, mas de justiça e perigo. Clara sabia que estava mexendo com gente poderosa. Se fosse descoberta, as consequências poderiam ser terríveis. Mas a chance de expor tudo e, ao mesmo tempo, garantir um futuro diferente para sua família, a fazia sentir uma coragem que nunca imaginou ter. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão concreta, ela ouviu passos se aproximando do corredor. O coração disparou. Era o Sr. Álvaro, vindo para o escritório, talvez para verificar alguma coisa. Clara precisaria ser rápida e muito cuidadosa para esconder tudo antes que ele descobrisse o que ela havia encontrado. Ela guardou a pasta cuidadosamente dentro de um livro falso na estante, enquanto sua mente tentava bolar o próximo passo. Seria ela capaz de enfrentar um homem tão poderoso? Ou preferiria manter o segredo e tentar uma vida diferente, longe dos riscos? Mal sabia Clara que o advogado, por sua vez, já tinha uma suspeita: alguém estava mexendo nos seus segredos, e ele começaria a caçar essa pessoa, disposto a tudo para proteger o que acreditava ser seu. O jogo de gato e rato estava apenas começando. E você? O que faria no lugar de Clara? Fique ligado, porque nos próximos minutos vamos descobrir até onde ela está disposta a ir para mudar seu destino, e o que o advogado fará para impedir que a verdade venha à tona. O silêncio da mansão parecia pesar mais do que nunca enquanto Ana continuava sua rotina silenciosa de limpeza. Aquele lugar, para a maioria, era apenas um cenário de luxo e excessos, mas para ela, era o campo de batalhas diárias entre a esperança e a realidade. A faxina daquela manhã não tinha nada de especial, até que, ao limpar o escritório particular do dono da casa, algo inusitado chamou sua atenção. Debaixo de uma pilha de documentos amarelados pelo tempo, havia um envelope grosso, meio escondido, como se alguém tivesse tentado esconder sua existência. Ana nunca fora do tipo que se meter nos assuntos alheios, mas a curiosidade, essa inimiga sorrateira, a fez abrir o envelope discretamente. O que viu fez seu coração disparar. A pilha era de dinheiro, centenas de notas amassadas e claramente valiosas. Milhões. Naquele instante, ela percebeu que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Não havia câmeras visíveis no escritório, e a mansão parecia viva apenas com o zunido dos ventiladores antigos. Ana voltou o envelope para o esconderijo, mas seu olhar estava fixo no valor daquela fortuna escondida ali. Sabia que seria perigoso mexer com aquilo. O dono da casa, o enigmático empresário Carlos Mendonça, era conhecido por sua fortuna obscura e seus inúmeros inimigos. Por isso, ela decidiu agir com cautela. Naquela mesma noite, enquanto retornava ao quarto de empregada, Ana sentia o peso da decisão que tinha que tomar. O dinheiro daria para mudar sua vida, para tirar sua mãe do hospital,
para garantir um futuro que até então ela só podia sonhar. Porém, algo dentro dela dizia que não poderia simplesmente pegar aquilo sem consequências. A consciência batia forte, misturando medo e esperança. No dia seguinte, durante o intervalo para o almoço, Ana usou o celular escondido para pesquisar o nome do advogado da família, um tal de Ricardo Alves, famoso por cuidar de assuntos delicados e bastante temido por seu jeito frio. Talvez, pensou ela, ele pudesse ajudar a devolver o dinheiro sem que ela sofresse retaliações. Ou, quem sabe, utilizá-lo para negociar uma forma de recompensar a honestidade. Mas o advogado não era um homem qualquer. Sua reputação de implacável fazia correntes de medo se espalharem por onde passava. Ana sabia que estava mexendo em um território perigoso ao procurá-lo, mas não podia mais carregar sozinho o segredo que Jesus havia deixado para trás. Sim, era uma chance do destino, e ela precisava aproveitar. Com o nervosismo tomando conta, ela marcou um encontro discreto com Ricardo, naquele mesmo bairro onde trabalhava, um café quase escondido entre lojas populares. No momento em que ele apareceu, vestido com aquele terno escuro que parecia absorver a luz, Ana sentiu um misto de ansiedade e esperança. "Você encontrou algo que não devia, não é?" perguntou ele, olhando fixamente para ela, sem rodeios. Ana hesitou, mas decidiu contar, sem revelar tudo de cara. Queria medir as intenções do advogado antes de mostrar o envelope. Ricardo ouviu atentamente e depois deu um sorriso misterioso. "Isso pode ser um problema. Ou uma oportunidade", disse ele, enquanto pegava um guardanapo para anotar alguns nomes. Ana sabia que, dali para frente, as coisas não seriam mais simples. Estava prestes a entrar em um jogo muito maior, onde cada passo poderia significar vitória ou ruína. Aquele dinheiro no envelope era só o começo de algo que iria mexer com toda a mansão e, certamente, com a vida dela. E então Ricardo falou, com a voz baixa e carregada de intenção. "Se você quiser sobreviver a isso, vai precisar jogar conforme as minhas regras." O relógio da cafeteria marcava as horas e a conversa entre eles prometia ainda mais surpresas. Ana nunca imaginou que uma simples faxina pudesse abrir portas para segredos tão obscuros. Mas o que aconteceu depois desse encontro, bem, isso mudou tudo e ninguém poderia prever as consequências. E você não vai acreditar no que ela fez em seguida. Assim que a porta da despensa se abriu, revelando aquela pilha caótica de papéis amarelados, envelopes rasgados e caixas esquecidas, Maria não hesitou. Seu olhar experiente de quem já passou por incontáveis casas ajudava a enxergar além do que parecia ser um amontoado de lixo. Entre os restos de correspondências e documentos antigos, algo começava a brilhar discretamente, um brilho que só uma pessoa atenta conseguiria notar. Ela ajoelhou-se, cuidadosamente afastando as folhas, até que sua mão tocou num invólucro de couro surrado. O aroma de couro velho misturado ao pó da mansão trouxe um arrepio leve. Com os dedos trêmulos, ela abriu o estojo e, para sua surpresa, encontrou ali algo completamente inesperado, maços de dinheiro, guardados com uma ordem quase obsessiva. Notas novas, quase intactas, empilhadas com precisão. O coração de Maria acelerou. Mas não era só dinheiro. Ali, misturados entre os dólares e reais, havia documentos importantes, escrituras, contratos assinados, até algumas anotações manuscritas. Cada página parecia uma peça de um quebra-cabeça que poderia mudar tudo. A sensação era de que alguém ali dentro guardava um segredo maciço, escondendo fortuna e informações que poderiam desencadear uma tempestade. Maria não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Uma faxineira que sempre acreditou que sua vida era simples, de repente encontrava uma mina de ouro em meio ao lixo. O impulso de gritar e contar para alguém lutava contra o medo e a dúvida. Afinal, quem realmente era o dono daqueles papéis? E por que tinham sido descartados em meio ao lixo, como se nada valesse? Ela pesou as opções rapidamente. Entregar aquilo para o senhorio? Não parecia justo nem seguro. Guardar o segredo para si? E se descobrissem? Ou usar o que encontrou para mudar a sua vida, que sempre foi dura e sem grandes esperanças? O dilema a apertava o peito. Enquanto Maria ainda refletia, ouviu passos rápidos e abafados ecoando pelo corredor. Seu corpo entrou em alerta máximo.
Aquele não era um som qualquer, era alguém vindo para averiguar algo, talvez aquele mesmo alguém que jogará fora o que ela agora segurava. Ela escondeu o estojo de couro atrás de um velho armário, o suor escorrendo pela testa. As unhas cravadas levemente no pó do chão, os olhos fixos na porta que se abria lentamente. Quem chegava ali? O mistério em torno da mansão começava a se tornar mais sombrio e perigoso do que Maria jamais imaginara. E então, entre sombras e silêncio, um homem entrou na despensa. Não parecia ali para limpar ou para conversar. Seus olhos vasculhavam com pressa, quase como se soubesse exatamente o que estava procurando. O silêncio se tornou pesado, e o coração de Maria disparou tanto que quase podia ouvi-lo. O que o advogado, figura conhecida na casa e guardião dos segredos dos donos da mansão, faria se descobrisse o que ela havia encontrado? O que realmente guardava aquele estojo, capaz de abalar o equilíbrio daqueles que consideravam poder e riqueza? O próximo movimento era crucial, e o tempo, o inimigo mais implacável. Maria precisava agir, mas como escapar daquela armadilha silenciosa? Um passo em falso poderia ser o fim, não só do segredo, mas de sua própria segurança. A tensão no ar era palpável, e a chance de reviravolta estava a um fio de ser puxada. Aquela tarde já tinha tudo para ser como qualquer outra. A faxineira, com suas roupas simples e mãos calejadas pelo trabalho árduo, entrava silenciosamente na enorme mansão que ela já conhecia como a palma da mão. O silêncio só era interrompido pelo eco distante dos passos dos poucos moradores e pela brisa leve que invadia as janelas abertas. Seu olhar atento, acostumado a notar cada mínimo detalhe, vasculhava os cantos em busca de sujeira, mas aquele dia reservaria algo inesperado. Enquanto limpava o escritório principal, um cômodo geralmente reservado ao advogado da família, ela percebeu algo estranho no cesto de lixo ao lado da mesa. Não era só papel amassado ou restos de café. Um volume pesado e irregular, algo fora do comum. Curiosa, mesmo sabendo que não deveria, ela se abaixou para olhar melhor. Entre papéis rasgados e embalagens descartadas, uma pilha de envelopes perfeitamente alinhados se destacava. Com as mãos tremendo de surpresa, ela os puxou. Era uma quantia imensa de dinheiro, notas estampadas, limpas, de vários valores. Por um instante, o mundo ao seu redor parou. Milhões, ali, escondidos no lixo, jogados como se fossem lixo de verdade. Como ninguém tinha notado? Pensou no advogado, aquele homem sempre sério e distante que supervisionava tudo com uma frieza assustadora. Por que ele esconderia tanto dinheiro? E, mais importante, o que ela faria agora? A primeira reação foi o medo. Sabia que mexer com aquilo podia trazer problemas, especialmente naquela casa onde o silêncio era a lei e os segredos, mais profundos que os sótãos acumulados de poeira. Mas a dúvida e o instinto de justiça começaram a crescer. Ali estavam as provas palpáveis de algo errado, talvez ilegal. Se ela denunciaria? Se ficaria com o dinheiro? Ou se arriscaria a descobrir a verdade por trás daqueles envelopes que mudariam sua vida para sempre? Sentou-se no chão, os olhos fixos na pilha. Seu coração batia acelerado, enquanto a mente elaborava planos e cenários. Sabia que precisava de um aliado, alguém que realmente entendesse o que estava acontecendo e que pudesse garantir sua segurança. Mas em quem confiar? Ao ouvir passos se aproximando, ela rapidamente escondeu o dinheiro dentro das roupas e se levantou, fingindo naturalidade. O advogado estava na porta, com aquele olhar desconfiado, quase como se soubesse que algo estranho estava acontecendo. Ele parou, observando-a atentamente, como se tentasse ler seus pensamentos. "Encontrou algo interessante?" perguntou ele, com uma voz baixa e fria. Ela engoliu em seco, tentando controlar a respiração. "Só estava organizando as coisas, senhor", respondeu, com firmeza. Ele sorriu, mas era um sorriso sem alegria, quase ameaçador. "Espero que continue assim", disse, voltando para dentro do escritório e fechando a porta com um clique que parecia ecoar por toda a casa. Sozinha novamente, a faxineira sabia que aquela descoberta não era apenas uma questão de dinheiro. Era o começo de uma trama que poderia mudar tudo, para ela, para o advogado, e para a mansão inteira. Mas antes de qualquer coisa,
precisava decidir a quem exatamente ela poderia confiar e como usar aquilo a seu favor. O silêncio da casa agora parecia mais pesado, cheio de segredos e perigos ocultos, e ela estava prestes a entrar num jogo onde cada passo poderia ser decisivo. E enquanto ela guardava o dinheiro com cuidado, não tinha a menor ideia do que estava por vir. Mas o mistério não parava por ali. No quarto do advogado, algo ainda mais inesperado aguardava ser descoberto. O que mais aquela casa escondia, além do dinheiro no lixo? A resposta estava muito mais próxima do que ela imaginava. Aquela noite havia caído como um véu silencioso sobre a mansão dos Monteiro, e a faxineira, Dona Marisa, já estava quase terminando seu turno habitual. Entre as sombras alongadas dos móveis luxuosos e os reflexos dourados da iluminação, ela se movia com a destreza de quem conhece cada centímetro daquele lugar. Mas havia algo diferente naquela madrugada, um pressentimento que a fez revisitar uma área que ela normalmente deixava para depois, o depósito de lixo, uma espécie de quarto pequeno e escondido atrás da cozinha. Ali, entre sacos pretos amontoados e caixas descartadas, seus olhos captaram um volume inusitado. Algo pesado, rígido e embolorado, parcialmente envolto em sacos. Curiosa e impelida por uma mistura de desconfiança e esperança, Marisa puxou o objeto com cuidado e percebeu que não era um simples entulho. Tirou o saco com as mãos ligeiramente trêmulas e revelou uma maleta velha, aparentemente comum, mas com fechos de metal que denunciavam um certo valor. Ao abrir, um brilho ofuscante saltou aos seus olhos, pilhas de dinheiro, notas contando aos milhares, empilhadas com precisão. O coração dela disparou, misturando adrenalina e medo. Um tesouro improvável, jogado no lixo da mansão que ela limpava há anos. Rapidamente, Marisa fechou a maleta, escondendo-a sob o avental. Sabia que, se contasse para alguém errado, poderia perder tudo, ou pior, colocar sua vida em risco. Mas o que fazer com aquilo? A tentação era enorme, porém a consciência a puxava para outro rumo. Ela voltou para a cozinha, limpando as mãos com o pano, fingindo normalidade. Àquela altura, o relógio marcava quase meia-noite, e o silêncio só era quebrado pelo som distante de uma sirene da polícia, que cruzava rapidamente a cidade. Uma coincidência que não passou despercebida para a mente atenta de Marisa. Algo grande poderia estar acontecendo dentro daquela mansão, e aquele dinheiro poderia ser apenas a ponta do iceberg. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol infiltravam-se pelas janelas envidraçadas, Marisa tomou uma decisão inesperada. Em vez de guardar o segredo, foi até a casa do advogado da família Monteiro, um homem de reputação impecável, conhecido por sua frieza e eficiência. Ela bateu a porta dele com a maleta oculta embaixo da blusa, sentindo o peso não apenas do dinheiro, mas da responsabilidade que carregava. O advogado, Dr. Vinícius, a recebeu com uma mistura de surpresa e desdém. Era raro que alguém da equipe doméstica ousasse procurá-lo pessoalmente, ainda mais com algo tão comprometedor. Marisa, no entanto, não hesitou. Explicou rapidamente o que havia encontrado, sem revelar o medo que sentia, mas deixando claro que sua intenção não era ser heroína, e sim justa. Vinícius abriu a maleta com mãos firmes, seus olhos percorrendo cada nota, fazendo contas mentais incansáveis. A cor do rosto dele mudou, e uma sombra de preocupação cruzou seu olhar antes de ele lançar um sorriso tenso. Para ele, aquilo poderia significar quebra de sigilo, problemas legais, ou uma oportunidade. Surpreendentemente, ele sugeriu que guardassem segredo por enquanto, afirmando que precisava entender como aquela quantia foi parar no lixo. A maleta, segundo ele, poderia ser a peça-chave para desvendar um esquema oculto, um jogo de poder dentro da própria família Monteiro, cujos desdobramentos poderiam abalar até a polícia. Marisa sentiu o peso da trama crescendo ao seu redor, sabia que não estava lidando apenas com dinheiro, mas com segredos obscuros que iam muito além do que imaginava. Sem saber ainda em quem confiar, ela aceitou o acordo silencioso, enquanto a mansão, lá fora, parecia guardar seus mistérios com um silêncio ainda mais profundo. Mal sabia ela que, naquela mesma manhã, uma figura misteriosa observava tudo à distância, um observador silencioso que poderia mudar o destino de todos os envolvidos.
O jogo de poder estava apenas começando, e a faxineira que encontrou milhões no lixo estava prestes a entrar numa trama muito mais sombria do que poderia prever. E quando o telefone do advogado tocou, trazendo uma notícia inesperada, todos os planos começaram a desmoronar. Ela estava sozinha naquela imensa mansão, o silêncio da casa contrastando com o turbilhão de pensamentos que a invadiam. O cheiro de madeira antiga misturado com pó e perfumes caros parecia envolver cada cômodo, guardando segredos que apenas aqueles muros testemunharam. Sofia, com os olhos ainda brilhando pela descoberta dos milhões jogados no lixo, sentia o peso daquela responsabilidade crescendo a cada minuto. Não era só o dinheiro. Era o que aquilo representava, uma chance de mudar sua vida, e o destino daquela casa que, sem ela saber, guardava uma história muito maior do que aparentava. Enquanto limpava cuidadosamente, ela pensava, e se alguém descobrir? E se quiserem tirar isso de mim? Aquele medo inicial tentava afogar a esperança que começava a brotar dentro dela. Mas o que mais a surpreendeu não foi o dinheiro em si, e sim a carta encontrada junto com as cédulas, um documento antigo com uma letra quase ilegível, mas que falava de um testamento, dívidas e ameaças veladas de um advogado que parecia mais interessado nas sombras do que no brilho da justiça. Sofia sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão assustado com aquilo tudo? Ela sabia que não poderia guardar aquele segredo só para si. Precisava de ajuda, mas a quem poderia recorrer? Pensar em advogados soava mais assustador do que a própria mansão que ela limpava. Ainda assim, a curiosidade e uma pontinha de coragem começaram a tomar conta dela. Foi quando decidiu, num impulso, usar o único recurso que tinha à mão, o celular. Registrou fotos das cédulas, da carta e até daquele velho cofre que encontrara escondido atrás de um quadro na biblioteca. Se aquela história fosse mesmo tão grande quanto parecia, ela não poderia ficar de braços cruzados. Precisava de provas, precisava que alguém conhecedor entendesse o que estava acontecendo. E foi assim, com o coração batendo forte, que enviou tudo para um grupo de amigos da faculdade que eram estudantes de direito. Se vão me ajudar ou complicar, só o tempo dirá, pensou. O tempo, aliás, parecia escorrer pelas paredes da mansão com uma lentidão quase cruel. Sofia tentou voltar ao trabalho, mas sua mente não parava de girar. Imaginava os possíveis desdobramentos, a possibilidade de o advogado aparecer para recuperar o que ele julgava ser seu, ou até mesmo de sua própria segurança estar em risco. Será que ela havia mexido em um ninho de cobras? Ou, quem sabe, em algo que poderia reescrever a história daquela família? Enquanto limpava uma das janelas, viu a sombra de um carro se aproximar na entrada principal. O coração disparou. Era ele. O advogado. Ou alguém ligado a ele. Sofia sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Respirou fundo, ajeitou o avental e, decidida, preparou-se para o que viesse. Ela tinha algo que ninguém esperava, e isso a colocava no centro de um jogo muito perigoso. Se você está acompanhando essa história e quer saber como Sofia vai enfrentar essa situação tão delicada, aproveita para deixar um like, comentar o que acha que vai acontecer e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama cheia de reviravoltas. A jornada dela está só começando e você não vai querer ficar de fora. Na próxima parte, vamos descobrir o que realmente move o advogado e se Sofia conseguirá encontrar aliados nessa teia de mistérios que rodeia a mansão. A tensão vai aumentar e segredos obscuros começarão a vir à tona. Fique ligado! Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de um laranja profundo, Maria limpava o último cômodo da mansão. Suas mãos, já calejadas pela rotina exaustiva, mexiam cuidadosamente em cada papel, cada objeto que pudesse ter sido esquecido. Foi quando, ao mexer no canto menos iluminado do escritório principal, algo brilhou aos seus olhos atentos. Era uma pasta grossa, de couro preto, que parecia destoar completamente do restante da bagunça. Maria a pegou devagar, como se segurasse um tesouro escondido. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Ali estavam guardadas centenas de cédulas, notas de diversos valores, algumas antigas, outras claramente recém-saídas do banco. Junto com o dinheiro, contratos,
documentos assinados, promissórias e até cartas manuscritas. Ela sentiu o peso daquele momento. Não era apenas dinheiro, era a materialização de uma história oculta, algo que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Mas também sabia que encontrar aquilo ali, naquele lixo que para os outros era descartável, poderia ser perigoso. A mansão, depois de tudo, não pertencia a qualquer um. Maria respirou fundo, tentando pensar rápido. Já tinha ouvido histórias sobre pessoas que, ao encontrar fortunas escondidas, acabavam sendo perseguidas, processadas, ou até pior. Mas aquilo não era uma mera descoberta casual. Era uma chance. Uma possibilidade que poucas pessoas teriam se deparado na vida. Decidiu agir com cautela. Guardou a pasta dentro da sua bolsa discreta, cuidadosamente, e fechou o escritório. Antes de continuar a limpeza, sentou-se por um momento na poltrona de couro desgastado, tentando controlar os batimentos acelerados do coração. Foi então que ouviu passos se aproximando, rápidos, firmes, determinados. Ela congelou, o corpo tenso como uma mola prestes a se esticar. A porta do escritório se abriu lentamente, e lá estava ele, o advogado da família, homem de meia idade, com olhar frio e calculista. Seu sorriso não alcançava os olhos, e a expressão mostrava que ele desconfiava de algo. Maria, posso falar com você um instante? A voz dele era calma, mas havia algo ameaçador no tom. Ela sabia que não podia mostrar nervosismo. Colocou a pasta no bolso, levantou-se com um sorriso tranquilo e respondeu. Claro, doutor. O que deseja? Ele olhou ao redor, como se esperasse encontrar algo fora do lugar, e então se aproximou. Tenho recebido algumas reclamações sobre objetos desaparecidos da mansão. Você teria visto algo estranho? Alguma coisa fora do lugar aqui? Maria sentiu o peso da pergunta. Se revelasse o que tinha encontrado, estaria se expondo. Mas recusar a conversa poderia aumentar a desconfiança. Decidiu usar a cabeça. Fiz a limpeza normalmente, doutor. Nada fora do comum que eu tenha notado. Essa casa é muito grande, deve ter ficado alguma coisa mesmo. O advogado não parecia convencido, mas assentiu. Virando-se para sair, lançou uma última frase. Espero que isso não se torne um problema, Maria. Para todos nós. Assim que ele se afastou, Maria soltou o ar contido e olhou para a pasta dentro da bolsa. Sabia que aquela conversa era apenas o começo. Agora, mais do que nunca, precisava pensar em seus próximos passos. No silêncio da mansão, um novo desafio se formava. Uma rede de segredos, perigos e oportunidades que poderia mudar não apenas sua vida, mas toda a história daquela família poderosa. O que Maria faria com toda aquela fortuna escondida? E como ela conseguiria manter tudo em segredo diante dos olhares atentos do advogado? As respostas começariam a se revelar, mas poucas coisas seriam como pareciam. A noite caía, e com ela, um jogo de poder começava a se desenrolar nas sombras daquela casa imponente. Na próxima parte, descobriremos a surpreendente decisão que Maria tomou e o impacto que isso teria em todos ao seu redor. Enquanto o relógio marcava as horas silenciosas da madrugada, a mansão permanecia um monólito de segredos e sombras. Clara, a faxineira, já havia reorganizado dezenas de cômodos, enfrentando o cansaço crescente e a típica indiferença dos patrões ausentes. No entanto, algo naquele dia estava prestes a transformar sua vida para sempre. Com o rostinho já marcado pelo suor e a mente inquieta, Clara decidiu dar uma última passada na área de serviço antes de encerrar seu turno. Foi então que, entre sacos de lixo aparentemente comuns, notou uma caixa parcialmente escondida atrás do velho armário de ferramentas. Curiosa, afastou as sacolas e puxou a caixa, que fazia um som estranho ao ser manuseada. O que ela não esperava era que seu conteúdo tivesse o peso do destino. Ao abrir, a luz fraca do corredor revelou centenas de envelopes cheios de dinheiro em espécie, empilhados cuidadosamente. Milhares de reais em cédulas, com diferentes valores, estavam ali, como se alguém tivesse simplesmente decidido descartá-los sem o menor cuidado ou preocupação. O choque inicial deu lugar a uma mistura de ansiedade e dúvida. Quem jogaria tanto dinheiro no lixo? E, mais importante, o que deveria fazer?
Os pensamentos começaram a se aglomerar na cabeça de Clara. Devolver para os patrões parecia improvável, uma vez que ela já conhecia as dificuldades e ostentações da família, mas jamais imaginaria um gesto tão imprudente. Guardar para si, por outro lado, era tentador, mas o medo das consequências parecia uma sombra inevitável que se aproximava. Sua respiração ficou mais pesada, seus olhos piscavam rapidamente para garantir que não estava sonhando. O peso da caixa em suas mãos era mais do que físico, era a responsabilidade de uma decisão que poderia mudar tudo. Decidiu, então, que a prudência deveria prevalecer, pelo menos naquele momento. Escondeu a caixa no armário da faxina, certificando-se de que ninguém a visse, e se afastou com passos lentos, tentando acalmar o turbilhão interno. No dia seguinte, enquanto organizava a sala de estar, Clara percebeu que não podia enfrentar aquilo sozinha e procurou alguém em quem pudesse confiar, o advogado da família, um homem conhecido por sua frieza e habilidade em lidar com os assuntos mais obscuros da mansão. Com o coração batendo forte, ela anunciou que precisava falar sobre algo sério e fora do comum. O advogado, um homem alto, de expressão dura e olhos que pareciam perscrutar cada mentira, ouviu atentamente o relato de Clara, mais interessado do que deixou transparecer. Ela revelou a existência da caixa e seu conteúdo, esperando talvez compreensão, ou ao menos discrição. A reação do advogado, contudo, foi inesperada. Longe de se mostrar surpreso, ele esboçou um leve sorriso, quase imperceptível, como se estivesse antecipando essa possibilidade há muito tempo. Pediu calma a Clara e a orientou a não mencionar nada para os outros funcionários ou moradores até que uma reunião fosse organizada. O que ninguém sabia, e o que Clara agora começava a suspeitar, é que aquele dinheiro não estava ali por acaso. A mansão guardava segredos muito mais profundos do que aparentava, e aquele simples ato de encontrar uma fortuna no lixo poderia desencadear uma série de eventos capazes de abalar não apenas a família, mas toda a estrutura de poder que repousava sobre ela. Enquanto o advogado se retirava para fazer telefonemas discretos, Clara sentia no peito uma mistura de medo e expectativa. Sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não poderia imaginar até que ponto. E assim, entre sussurros abafados e olhares desconfiados, a madrugada da mansão se tornou o palco de um mistério que só começava a ser desvendado. O que o advogado realmente planeja com aquela informação? E como Clara vai lidar com os perigos que está prestes a enfrentar? A resposta está mais próxima do que ela imagina, e a próxima descoberta pode vir de onde menos se espera. No silêncio abafado da mansão, enquanto a noite começava a cair lá fora, Ana continuava seu trabalho como se nada extraordinário tivesse acontecido. O saco preto pesado, repleto de notas e documentos, permanecia escondido atrás de um armário na sala de serviço. O coração dela batia acelerado, não só pela adrenalina, mas pela consciência de que estava em posse de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ela sabia que aquele dinheiro não poderia simplesmente ficar ali, acumulado entre o lixo e o esquecimento. Mas também entendia que, se agisse precipitadamente, poderia colocar em risco não apenas ela, mas sua família. Afinal, a mansão pertencia a uma família poderosa, com conexões que iam muito além do que uma simples faxineira poderia imaginar. Com cuidado, Ana pegou o saco e levou-o até o quarto onde morava, trancando-o no guarda-roupas, escondido sob suas roupas mais volumosas. O que fazer agora? Ela precisava de um plano. Na manhã seguinte, enquanto limpava a cozinha, Ana escutou vozes. O advogado da família, Sr. Marcelo, estava na casa para tratar de assuntos com o patrão, que não aparecia há semanas. Marcelo sempre foi simpático, porém rígido, e tinha um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ana sentiu um frio na espinha quando percebeu que ele estava se aproximando da sala de serviço, onde o saco estava escondido. Ela terminou rapidamente o que fazia e se escondeu no pequeno depósito, segurando a respiração para não ser ouvida. Marcelo entrou, olhou ao redor, fez algumas anotações em seu caderno e, por alguns segundos, ficou parado, olhando fixamente para o canto onde Ana havia escondido o saco. Estranho, murmurou ele para si mesmo. Parece que alguém aqui não seguiu exatamente as ordens do patrão. Ana saiu do esconderijo enquanto ele ainda estava distraído. Sabia que agora as coisas estavam muito mais perigosas do que imaginava. Se aquele advogado desconfiava de algo,
ela precisava ser rápida. Naquela noite, Ana pensou em contar tudo para sua amiga Clara, que sempre tinha bons conselhos e, mais importante, sabia como manter um segredo. Clara era uma jornalista investigativa, sempre atenta a histórias que envolviam corrupção e injustiça. Ana, primeiro precisamos saber exatamente o que tem aí, disse Clara, enquanto examinava os documentos e as pilhas de dinheiro que Ana levou até sua casa. Não é só dinheiro. Tem informações que podem derrubar muita gente. Conforme analisavam os papéis, descobriram contratos fraudulentos, movimentações bancárias ilegais e até nomes de políticos envolvidos. A história era ainda maior do que Ana jamais poderia imaginar. A gente precisa agir com cautela, Clara alertava. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser a chance que você tem para não só mudar sua vida, mas também para expor uma rede de corrupção que está afundando muita gente. Enquanto discutiam o próximo passo, o celular de Ana vibrou com uma mensagem misteriosa: saiba que estamos de olho. Faça a coisa certa. O aviso claro fez o medo bater forte, mas também a certeza de que não poderia recuar agora. Na manhã seguinte, enquanto Ana saía de casa para ir ao trabalho, olhou na direção da mansão. Do outro lado da rua, um carro preto parou lentamente, e o advogado Marcelo saiu, olhando ao redor com ares de quem não desistiria tão fácil. Ana sentiu que agora o jogo havia realmente começado, e ela estava no centro de uma trama muito maior do que poderia imaginar. O próximo movimento dela poderia mudar tudo, ou acabar com tudo que ela tinha. E aí? O que Ana fará para proteger o que descobriu? A perseguição está apenas começando. Depois que a faxineira conseguiu sacar os primeiros valores da conta secreta, a notícia começou a se espalhar entre os empregados da mansão. É claro que ninguém acreditava que uma simples funcionária tivesse descoberto uma fortuna escondida ali, debaixo do nariz de todos. O advogado, que até então achava que o mistério do cofre e dos pagamentos ocultos ficariam para sempre enterrados junto com aquela propriedade, ficou intrigado e começou a investigar por conta própria. Mas o que ele não esperava era que a faxineira, Dona Maria, fosse muito além do que qualquer um poderia imaginar. Em vez de apenas aproveitar parte do dinheiro para si, ela decidiu usar uma estratégia surpreendente para garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, colocar os poderosos contra a parede. Dona Maria sabia que o advogado tinha motivos para querer esconder essa história, e que ele poderia mover todas as peças dos bastidores para recuperar a fortuna. Foi então que ela tomou uma decisão que chocou o jurídico da mansão. Dona Maria contratou um renomado escritório de advocacia especializado em casos de bens não reclamados, com um contrato que a blindava de qualquer tentativa de intimidação. Além disso, ela reuniu provas das movimentações financeiras suspeitas, acumuladas durante a limpeza dos documentos e arquivos antigos que encontrou espalhados pelos corredores esquecidos da casa. Enquanto o advogado acreditava que poderia intimidá-la com ameaças e processos, Dona Maria estava um passo à frente. Ela apresentou um dossiê detalhado para a promotoria local, denunciando não só o desaparecimento do dinheiro, mas também as operações ilegais envolvendo lavagem de dinheiro e evasão fiscal por parte de antigos moradores da mansão, todos protegidos pelo mesmo advogado. A reação foi imediata. O nome que antes era respeitado nos meios jurídicos agora estava associado a escândalos que poderiam destruir sua carreira. Mas o mais impressionante foi perceber como Dona Maria, com sua simplicidade e coragem, conseguiu virar o jogo sozinha, um verdadeiro golpe de mestre que ninguém poderia ter previsto. Nas redes sociais, a história começou a viralizar. A faxineira que encontrou milhões no lixo e decidiu transformar essa descoberta em luta por justiça virou um símbolo de resistência contra aqueles que pensam poder manipular as regras a seu favor. E enquanto isso, o advogado, acuado, tentou minimizar o caso, mas sabia que seu prestígio jamais seria o mesmo. O que ninguém sabia ainda era que, por trás da fachada limpa e ordeira de Dona Maria, havia uma razão pessoal para essa batalha. Um motivo ainda mais poderoso que o dinheiro, capaz de mudar o destino de todos os envolvidos de maneira definitiva. Algo que estava prestes a ser revelado. No próximo momento, a verdade prestes a emergir vai abalar não só a mansão, mas toda a cidade. Quem realmente é Dona Maria? E por que ela estava naquela casa desde o começo? A resposta vai surpreender a todos.
Enquanto a noite caía, a mansão se tornava um palco de tensões veladas e sussurros abafados. Clara, a faxineira, segurava firme o pacote de dinheiro escondido dentro da velha caixa que encontrou no lixo, uma quantia absurda, mais do que qualquer pessoa comum poderia sonhar em juntar em uma vida inteira. O coração dela batia acelerado, mas havia uma calma estranha nos seus olhos, uma determinação que ia muito além da simples ganância. Ela sabia que aquele segredo não poderia ser apenas guardado. No corredor, o advogado da família, o Sr. Valente, caminhava de um lado para o outro, claramente inquieto. Há muito tempo, ele desconfiava que algo estranho rondava os cofres dessa mansão. Havia histórias não contadas, documentos sumindo misteriosamente, contratos com cláusulas obscuras, e claro, aquela aura da elite que sempre se acha acima de qualquer suspeita. Quando ouviu rumores sobre a faxineira vasculhando o lixo, ficou tenso, mas nunca imaginou o que estava prestes a descobrir. Clara, por outro lado, estava longe de ser uma mulher comum. Filha de uma professora dedicada e um operário aposentado, ela carregava a honestidade no sangue, mas também um faro apurado para a justiça. Ao olhar para as notas amareladas pelo tempo, ela se deu conta de que aquele dinheiro não era dela, nem de ninguém naquela mansão. Era fruto de corrupção, de um esquema sujo que envolvia a família rica que a havia contratado por anos, pagando-lhe apenas uma fração do valor pelo seu trabalho duro. E ali, naquele momento, ela tomou uma decisão que iria mudar tudo. No dia seguinte, Clara apareceu no escritório do advogado, com passos firmes e o olhar decidido. Valente levantou a cabeça, surpreso com a coragem da faxineira. Ela colocou o pacote sobre a mesa, explicando com detalhes o que havia encontrado e por que acreditava que aquela fortuna parecia corrupta, fruto de negócios sujos que beneficiavam apenas uma minoria. A princípio, Valente tentou desconsiderar suas palavras, mas, diante da convicção e das evidências que ela apresentava, não teve escolha senão ouvir. A revelação de Clara desencadeou uma reviravolta. O advogado, que até então agira como cúmplice silencioso em muitas falcatruas, percebeu que estava diante de uma oportunidade única para corrigir seus erros e talvez limpar seu nome. A relação entre os dois começou a mudar, de desconfiança e indiferença para uma aliança improvável. Juntos, começaram a montar um plano para expor os podres daquela mansão, mas com cuidado, sabiam que os donos do dinheiro não hesitariam em usar de qualquer meio para silenciar quem ameaçasse seu império. Por trás das paredes de mármore, segredos obscuros foram lentamente sendo desvendados. Contas bancárias em paraísos fiscais, transferências clandestinas, contratos falsificados e até chantagens contra figuras importantes da cidade. Clara, que sempre foi apenas uma faxineira invisível para os poderosos, agora se transformava na peça-chave para desmontar todo aquele esquema. Seu ato de coragem reverberava além das expectativas, mostrando que a verdadeira força não está nas riquezas acumuladas, mas na coragem de fazer o que é certo. Mas, no meio desse furacão, uma pergunta inquietava Clara e Valente: até onde estavam dispostos a ir para garantir que a justiça fosse feita? Porque, naquela mansão, nem tudo era o que parecia, e os olhos atentos dos verdadeiros donos do jogo começavam a se voltar para eles. Em uma noite silenciosa, enquanto revisavam os documentos mais críticos, Clara recebeu uma mensagem anônima que deixou seu sangue gelado. O que dizia essa mensagem? E quem estava disposto a cruzar a linha para proteger seus segredos? A resposta estava mais próxima do que eles imaginavam, e talvez não fosse apenas dinheiro que estaria em jogo daqui para frente. Ela respirou fundo, tentando controlar o coração que parecia querer saltar pela boca. O envelope grosso e pesado na mão tremia, mas a curiosidade era maior que o medo. Havia ali centenas de folhas, documentos que pareciam valiosos, talvez confidenciais. E, no meio delas, várias notas de dinheiro amassadas, que brilhavam sob a luz fraca do corredor. Aquela mansão escondia muito mais do que a fachada reluzente e os jardins impecáveis. A faxineira, que já tinha passado por momentos difíceis, sabia que aquela descoberta poderia mudar sua vida, mas também sabia que cada passo precisava ser calculado. Se alguém descobrisse que ela mexeu naquele lixo, especialmente um lixo tão suspeito, as consequências poderiam ser desastrosas. Decidiu não abrir o envelope ali mesmo, no meio do caminho, para não levantar suspeitas.
Em vez disso, guardou tudo dentro da bolsa velha que carregava, com o cuidado de parecer que só segurava alguns panos. Ao descer a escada, o silêncio da casa parecia mais pesado, como se as paredes tivessem ouvido o que ela encontrara. Mal sabia ela que, do outro lado da casa, o advogado da família já suspeitava que algo estava errado. Nos últimos dias, documentos haviam desaparecido misteriosamente, e ele vinha acompanhando cada passo da faxineira com um olhar afiado, tentando entender se ela era apenas uma distração ou uma peça fundamental de um jogo muito maior. Quando a mulher chegou ao seu quarto, trancou a porta com chave e sentou-se na cama, vasculhando cada papel que tirou do envelope. Eram contratos antigos, testamentos, e até mesmo extratos bancários que indicavam movimentações suspeitas, somas milionárias sendo desviadas e transferidas em segredo. Mas havia uma carta datilografada, endereçada à família, que mencionava uma herança escondida, uma fortuna que nunca foi declarada oficialmente. A ideia de expor aquilo parecia irresistível, mas ela sabia que só uma pessoa com coragem poderia enfrentar o sistema de poder daquela mansão. Um sistema que se sustentava em mentiras ocultas sobre o luxo e a ostentação. Do lado de fora, o advogado fez uma ligação apressada, a voz baixa e tensa. Ela encontrou algo, tenho certeza. Precisamos agir antes que seja tarde. Os dedos apertavam o celular como se quisessem quebrá-lo, mas sua mente já arquitetava o próximo movimento. Enquanto isso, a faxineira, com os olhos fixos nos documentos, fez uma escolha que mudaria o rumo da história. Ao invés de entregar os papéis para algum desconhecido ou tentar negociar, ela decidiu que a informação deveria ir para as autoridades, mas não antes de garantir sua segurança. Ela pegou o celular, digitou uma mensagem rápida para um velho amigo da cidade, alguém em quem confiava cegamente e que poderia ajudá-la a tornar aquela denúncia pública. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. Na manhã seguinte, quando a mansão acordou sob o sol tímido, ninguém sabia ainda que aquele simples ato de uma faxineira estava prestes a derrubar uma rede de corrupção e segredos guardados a 7 chaves. E no escritório escuro do advogado, a expressão dele se tornou quase impiedosa. Se ela realmente levar isso adiante, tudo o que construímos pode desmoronar. Ele bateu a mão na mesa com força, decidido a impedir que a verdade viesse à tona, custe o que custar. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem teria mais poder naquela batalha silenciosa, a faxineira com seu segredo nas mãos ou o advogado com sua influência e ameaças? No instante em que o advogado se levantava, pronto para uma investida, o telefone da faxineira tocou. Uma voz do outro lado murmurou apenas 2 palavras: eles sabem. O jogo estava só começando. O que ela faria agora? O silêncio que pairava no ar parecia pesado, quase palpável, enquanto Clara encarava os sacos de lixo que antes só representavam sujeira e descaso. Agora, aqueles embrulhos rasgados e revirados guardavam algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar: pilhas de dinheiro, notas que brilhavam como se escondessem um segredo urgente. E ao lado, uma pequena caixa de madeira entalhada, contendo documentos que prometiam mudar tudo. O advogado, que até então mantivera uma postura rígida e impassível, não conseguia esconder o choque estampado em seu rosto. As palavras que ele tentará controlar com o profissionalismo escaparam com um misto de incredulidade e medo. Como você encontrou isso? E, mais importante, o que pensa fazer com tudo isso? Clara respirou fundo, sentindo o peso daquele momento como nunca antes. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de justiça, de honra, de coragem. Ela havia encontrado muito mais do que uma fortuna abandonada, descobriu a verdade oculta por trás da fachada imaculada daquela mansão. Eu poderia ter guardado tudo para mim, disse ela, com firmeza no olhar. Mas não seria justo. Esse dinheiro não pertence a ninguém que queira usar de má fé. Existem pessoas que precisam mais do que qualquer um aqui dentro. O advogado hesitou, os olhos percorrendo o rosto determinado daquela mulher simples, que até pouco tempo era invisível para todos. Pela primeira vez, ele viu a força silenciosa que havia em Clara, aquela coragem que transformava uma faxineira anônima em uma heroína improvável. Ela pegou a caixa com documentos e os abriu. Ali estavam provas de corrupção, contratos fraudulentos, nomes que deveriam ser expostos para que a verdade finalmente fosse restaurada.
Clara sabia que aquela decisão poderia transformar sua vida para sempre, e talvez até colocá-la em risco, mas preferia 1000 vezes viver com a consciência limpa do que enfiar a cabeça na areia. O advogado, num movimento inesperado, estendeu a mão e disse: "Você tem o meu apoio. Juntos, podemos fazer o que for necessário para que a justiça seja feita. Não apenas para você, mas para todos que foram prejudicados." Naquela noite, Clara saiu da mansão não com sacos de dinheiro, mas com a sensação inebriante da vitória e da esperança. Ela havia encontrado muito mais do que moedas e cédulas, encontrou voz, poder e, acima de tudo, dignidade. A partir dali, a mansão que um dia fora símbolo de opulência e segredo agora estaria sob escrutínio público, e Clara seria lembrada não como a faxineira que encontrou milhões no lixo, mas como a mulher que limpou não só a casa, mas também a verdade. Enquanto a lua iluminava a rua silenciosa, Clara sentiu uma paz profunda, a certeza de que, às vezes, a maior fortuna está em fazer o que é certo, e que o verdadeiro valor da vida está na coragem de enfrentar o que nenhum dinheiro pode comprar. E assim, com a vida transformada, ela seguiu seu caminho. Não mais invisível, mas como uma força que ninguém poderia ignorar. Até o último momento, sua decisão ecoaria como um farol de justiça e humanidade, encerrando para sempre o capítulo dessa história que parecia improvável demais para ser real. Mas foi. Porque, no final, a verdade sempre encontra seu lugar, mesmo quando está escondida no lixo. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias.